E aí, pessoal, professor Rômulo Medeiros novamente. Vamos fazer agora uma correção, uma análise da prova, baseada no gabarito oficial que saiu, para essa parte da ênfase 8, operações. Vamos ver o nível da prova foi interessante, muitas coisas coerentes com o que foi visto em aulas, em lives e simulados. Vamos nessa, então. Questão 86. Claro que o número da questão varia de uma prova para outra, mas vamos lá. Sistemas de controle de processo usam válvula de controle para controlar a quantidade de um produto produzido ou para regular o fluxo de um fluido em um sistema industrial. Questão correta, basicamente dizendo que o sistema de controle de processo pode utilizar a válvula para controlar, pode utilizar para controlar a quantidade de um produto, ou então regular o fluxo de um fluido, mas exerce sistema de controle coerente, correto com o que é esse tipo de sistema. Questão 86, não tem dúvida da resposta. Questão 87. Um controlador PID, proporcional, integral, derivativo, usado para controlar variáveis em sistemas dinâmicos, ajusta a saída do sistema por meio de três termos: o proporcional, o integral e o derivativo. Basicamente, uma definição do que é o controlador PID, seus três componentes que estão no nome, em cada letra da sigla, e até foi dito na própria questão, definição correta, coerente dos três elementos do controlador PID. Questão 88. A finalidade da agitação em uma operação unitária é promover a transferência de massa, ou seja, aumentar a eficiência do processo de mistura e reação. Pode parecer complicado pensar que a agitação promove transferência de massa, mas ela não promove transferência no sentido de adicionar massa ao sistema, mas melhorar a mistura, a homogeneidade. Então, há uma certa transferência de massa e de calor durante a operação de agitação. Então, o que foi dito na questão está correto, a questão está correta nesse ponto. Questão 89. Operações unitárias são processos físicos ou químicos que ocorrem em sistemas de batelada, intermitentes e, por isso mesmo, controláveis em circuitos on-off binários, a partir dos quais se obtém produtos químicos ou físicos. Essa questão está incorreta, errada, porque ela está limitada. Operações unitárias não são só para sistemas de batelada intermitentes, também são operações para sistemas contínuos, mas a questão parece dizer que operações unitárias são para sistemas intermitentes, de batelada, e por isso mesmo, como se só são operações unitárias controláveis para esse tipo de sistema, o que não é verdade. Existem inúmeras operações unitárias para os mais diversos tipos de sistema, sejam eles intermitentes ou contínuos. Então, a questão está incorreta. Questão 90. O permutador de casco e tubo é um conjunto de tubos montados dentro de um casco, no qual se transfere o calor por condução, convecção, entre dois fluidos, um quente e outro frio, através das paredes dos tubos, com um dos fluidos circulando dentro dos tubos, enquanto o outro escoa por fora entre os tubos e o casco. Uma definição correta do que é esse permutador: ele possui esse conjunto do casco e do tubo, um dos fluidos vai circular dentro desses tubos, enquanto o outro estará na parte externa do casco, haverá essa troca de calor baseado nos dois, realmente vai haver uma transferência condução-convecção, totalmente coerente aí, um circulando dentro do outro, um escoa por fora entre os tubos e o casco. Exato. Não tem alguma pegadinha, alguma análise, realmente definição do que é esse tipo de permutador. Questão correta. Então, galera, se vocês não estão sabendo, a partir do dia 9 de abril vai rolar a Semana do Sistema Petrobras. E o que vai ser essa semana? Eu vou explicar tudo o que vocês precisam para se preparar bem para o próximo concurso da Transpetro, gente. Está muito perto, você tem a oportunidade da Petrobras e tem várias oportunidades para ser funcionário do Sistema Petrobras. E eu, se eu fosse você, não perderia essa live, essa semana incrível que eu vou tirar dúvidas sobre salário, condições de trabalho, novos editais. Então, clica no link e faz seu cadastro e eu te encontro no evento. Questão 91. Uma bomba alternativa apresenta uma curva de desempenho que relaciona o fluxo e a altura manométrica, de maneira que o fluxo diminui
à medida que a pressão aumenta. O gabarito da questão está como errada, mas eu acho que pode caber recurso de certa forma, porque analisando as curvas de uma bomba centrífuga e de uma bomba alternativa, que é a bomba de deslocamento positivo, seja rotativa ou seja alternativa mesmo, nós temos o seguinte, sempre que a pressão está muito alta, a vazão é baixa. Quando a vazão está muito alta, aí a pressão está baixa. Justamente essa questão de balancear. Quanto mais vazão eu tenho, menos pressão eu tenho. Quanto mais pressão eu tenho, menos vazão eu tenho. Isso vale para todo tipo de bomba. E aqui é dito que não é assim que acontece. É dito que quando o fluxo diminui, dá a entender que quando a vazão diminui, a pressão aumenta, a altura manométrica aumenta, que seria o correto. Uma diminuição de vazão, de fluxo, vai haver um aumento de pressão, um aumento de altura manométrica. É o que é esperado. Você imaginar, tem um ponto aqui, a essa pressão e essa vazão, se a minha vazão diminui, a pressão aumenta. Mas a questão está com o gabarito errada. Então, acho que pode valer a pena caber um recurso, pode ser uma questão mal elaborada, mas eu não acho que ela esteja coerente, não. Questão 92. Uma bomba centrífuga funciona impelindo o fluido por deslocamento positivo da palheta do rotor, gerando uma diferença de potencial piezométrico com consequente transferência de energia cinética ao fluido. Uma questão totalmente nada a ver do que é uma bomba centrífuga e de como ela funciona. Primeiro diz que uma bomba centrífuga é uma bomba de deslocamento positivo, quando não é verdade. Bomba de deslocamento positivo é uma coisa, é quando o sentido de deslocamento é o mesmo do fluido, e não acontece assim nesse tipo de bomba. Dizer que existe uma palheta do rotor também é um erro, seria mais uma pá do rotor. Diferença de potencial piezométrico, não tem coerência, não tem lógica falar o que é isso. O movimento das pás do rotor vai impelir o fluido para as paredes, e aí a voluta ou caracol vai transformar essa energia cinética em energia potencial. Então, esse é o funcionamento da bomba centrífuga. Não é nada a ver com o que foi dito na questão. Questão incorreta. 93. A soldagem por fusão é amplamente utilizada em tubulações industriais de aço-carbono, por proporcionar uma união forte e durável entre as peças. Sim, soldagem por fusão. Existem diversos tipos de processo de soldagem, por resistência, por pressão, sendo que soldagem por fusão geralmente é mais comum, tem mais benefícios, e sim, garante uma união forte, coisa que soldagem por resistência nem sempre garante, e também uma união durável. Então, está correto, tudo certo com relação a esse tipo de processo de soldagem. Questão 94. A válvula de retenção em uma tubulação industrial serve para reter sujeiras. Não exatamente. A válvula de retenção não é para reter sujeira, é para reter realmente o fluido, reter a circulação desse fluido que está na tubulação, não apenas como um filtro que vai reter sujeiras. Então, totalmente incorreta, não procede essa afirmação. Questão 95. O flange cego se destina ao escoamento por conexão temporária entre limites de bateria de áreas industriais de classificação distinta, enquanto as luvas são usadas para unir duas extremidades de tubos de diâmetro diferentes em uma tubulação industrial. Falando do flange cego, é dito que é uma conexão temporária. Ele nem chega a ser uma conexão, ele realmente é uma barreira, como é dito aí, ele não tem um furo central, não permite passagem de fluido, então é um bloqueio realmente da circulação do fluxo, não é uma conexão temporária. Então está incorreto. Com relação às luvas, elas podem se unir duas extremidades de tubos que são de diâmetros diferentes. É possível utilizar as luvas dessa forma. Mas como a afirmação sobre o flange está incorreta, então toda a questão está errada. Questão agora 98. Transmissores pneumáticos são mais adequados para ambientes explosivos do que transmissores eletrônicos, os quais, por sua vez, oferecem uma faixa de medição comparativamente mais ampla. Questão corretíssima. Você imaginar que para ambientes explosivos você tem um transmissor eletrônico que, querendo ou não, pode gerar faíscas, pode gerar uma centelha que vai ser prejudicial
para a segurança dos operadores, para o equipamento e etc. Claro que transmissores pneumáticos que não correm esse risco são mais adequados, mas os transmissores eletrônicos têm vantagens em comparação com os pneumáticos, justamente por ter essa faixa de medição mais ampla, serem mais desenvolvidos, terem essa gama de aplicações muito maior. Então, o que foi dito pela questão está corretíssimo. Questão 99. Em um escoamento incompressível, a densidade do fluido não depende nem do percurso, nem do tempo. Questão corretíssima, uma questão básica sobre mecânica dos fluidos. Se é um escoamento incompressível, então o meu fluido não se comprime. Seu volume não diminui, sua densidade não aumenta. Assim, essa densidade não vai depender nem do percurso, no caso do trecho do percurso, e nem do tempo. Essa densidade não varia com o tempo, nem aumentando, nem diminuindo. Então, questão 99, correta em suas afirmações também. Última questão, questão número 100. No trecho de tubo ilustrado a seguir, ocorre o escoamento de um fluido ideal de densidade μ. Nos pontos A e B, as pressões do fluido são, respectivamente, PA e PB, e as velocidades do fluido são, respectivamente, aqui, acabou cobrindo a imagem. Só um instante aqui, rapidinho. Acabou cobrindo um pouco a imagem aqui, coloquei, mas seriam as alturas HA e HB, e tendo como base as informações da situação hipotética, considerando que o valor da aceleração da gravidade é igual a G, julgue o item seguinte. E aí vemos para a própria pergunta, depois desse longo enunciado. Para a situação apresentada, a relação entre pressão, velocidade e densidade do fluido é corretamente apresentada a seguir. E aqui embaixo nós temos PA mais μGH mais μVA ao quadrado sobre 2 é igual a PB mais μGHB mais μVB ao quadrado sobre 2, que é exatamente a equação de Bernoulli, envolvendo os termos de pressão, os termos de energia potencial e de energia cinética, mostrando, então, essa conservação de energia ou não. Pode haver algum tipo de perda, mas, no caso, conservação de energia. Definição correta do que é a equação de Bernoulli, correta de acordo com o que propõe a questão. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham ficado satisfeitos com o nível da prova, tenham se dado muito bem. E é isso aí. Desejo sucesso para vocês agora, esperar a aprovação. E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima, se for necessário.